Nem sempre uma crise explode de uma vez. Às vezes, ela vai sendo construída aos poucos, em pequenos episódios, em decisões ruins, em comportamentos estranhos, até virar algo grande demais para ser ignorado pelo torcedor. E no caso do Christian Kiki Oliveira, do Grêmio, é exatamente isso que aconteceu. O que hoje parece uma bomba envolvendo polícia, investigação e revolta da torcida, na verdade é o capítulo mais recente de uma sequência de problemas que o jogador teve no Imortal e dessa vez sendo relacionado até com narcotraficante no Uruguai. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe que história é essa e o que tem de verdade em mais essa polêmica do Kiki Oliveira? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? E cara, deixa eu te contar, se liga só nessa camisa do Grêmio simplesmente linda que a gente encontrou para você. Corre lá agora, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado aqui também tá aparecendo o card aqui na tela, só você clicar que você vai pra lá, tem frete grátis pra vários lugares do Brasil e sabe o que é melhor? Todo mundo falando bem da camisa, então entra lá e confere porque olha, esse manto do Imortal tá sensacional, diferente das atitudes do Kiki. O Kiki Oliveira não é qualquer jogador, né cara? Foi contratado em fevereiro de 2025, custou 4 milhões e meio de dólares, cerca de 25 milhões de reais ao Imortal e foi uma das contratações mais caras da história do Grêmio. Um contrato até dezembro de 2027 com o Imortal. A expectativa da torcida era muito simples, titularidade, protagonismo, que ele chegaria e daria retorno esportivo ao clube que investiu nele, mas o que se viu na prática do Kiki Oliveira? Irmão, isso aí foi outra coisa. Em 2025, o Kiki esteve à disposição em 34 jogos, foi titular na maioria deles, mas o cenário começou a mudar. Ele perdeu espaço com Mano Menezes, teve uma sequência inédita no banco e o último gol do cara foi no dia 1º de junho contra o Juventude. Desde então, seca de gols, queda de rendimento e uma concorrência pesada na posição. E com a chegada de novos jogadores para o Grêmio no meio do ano, o Kiki passou a ser uma opção e não mais um cara que tinha o protagonismo que se esperava dele. E é óbvio que o jogador ficou incomodado com a reserva. O atacante deu uma entrevista à rádio El Espectador de Esportes no Uruguai e cara, lá ele criticou duramente a diretoria do Grêmio pela perda de espaço, dizendo que a escolha pelos titulares vinha sendo por companheiros de mais renome, claramente fazendo uma alusão ali ao William. E cara, a fala caiu muito mal. Depois disso, o Mano Menezes e os dirigentes do Grêmio chamaram o cara para uma conversa para, enfim, acertar esses detalhes. Deixaram claro para ele que contavam com ele, mas que o clima já estava desgastado e que ele precisava fechar um pouquinho a boca. E o problema do Kiki Oliveira é a sequência de episódios bizarros que ele proporciona pra torcida, que não queria ver nada disso, só ele jogando bola. É bom de bola o Kiki Oliveira, mas infelizmente a revolta da torcida aqui vem pelo conjunto da obra. O Kiki Oliveira não virou um problema do nada no Grêmio. Ao longo do ano, ele acumulou episódios no mínimo estranhos. Ele ficou fora de jogos por extração de dente, teve acidente doméstico, água quente de chimarrão na coxa. Em uma data FIFA, o cara pegou o carro dele e dirigiu 800 quilômetros do Uruguai até Porto Alegre. Obviamente, chegou atrasado, entrou no segundo tempo e aí adivinha? Saiu lesionado de campo. Tudo isso enquanto ele estava jogando mal no Grêmio. A sensação da torcida não é que um dia olharam pra ele e falaram esse cara aí é bad boy, garoto problema. Não, ele foi formando esse conceito na cabeça do torcedor do Grêmio. De errinho em errinho, de vacilo em vacilo, os caras olham pra ele hoje e vê um jogador problema. Recentemente, o Kiki Oliveira deixou claro que ele queria sair do tricolor gaúcho. O destino do jogador, que ao menos o destino almejado pelo jogador, era o Nacional do Uruguai. Só que havia um problema aqui. O negócio não se concretizou e mesmo assim ele deixou vazar uma foto dele com a camisa do Nacional. E é óbvio, cara, que a diretoria do Grêmio se irritou pra caramba com isso. Exigiu a reapresentação do atleta imediatamente.
E aí a relação que já era tensa entre o Kik, a diretoria do Grêmio e o restante do grupo, irmão, ficou insustentável, principalmente para a próxima temporada. O Mano saiu, tá chegando um novo treinador agora, o Luiz Castro, foi confirmado, mas ainda assim, o caso do Kik é daqueles que parece que não vai ter conserto mesmo no Grêmio, e é questão de ver que clube vai pagar esse valor pelo jogador. O problema é que enquanto tudo isso, essa polêmica da camisa se resolvia, o cara se envolveu em outra coisa maior ainda. Foi chamado pela polícia uruguaia para prestar um depoimento envolvendo um caso de um narcotraficante, meu irmão. Segundo o jornalista Emiliano Wigman, da Telemundo Uruguai, o Kik Oliveira foi chamado para depor como testemunha em uma investigação de narcotráfico. Mas eu preciso frisar um ponto importantíssimo. Ele não é acusado, não é suspeito e foi chamado na condição de testemunha. Mas pô, por que é que o nome do cara tá ligado a esse narcotraficante, esse caso de narcotráfico? Por que o Kik se envolveu isso também? Segundo a imprensa uruguaia, é bem simples. Um homem, identificado como Luiz Fernandes Albin, apontado como traficante, estava residindo em uma fazenda que pertence ao Kik Oliveira, o jogador do Grêmio. E a polícia quer saber quem autorizou a permanência do narcotraficante na casa, se o Kik sabia, se houve negligência ou relação indireta com o jogador e o narcotraficante. Até aqui, não tem nenhuma acusação formal contra o jogador, ele tá lá na condição de testemunha, mas a gente sabe que existe um tribunal na internet que aí não perdoa ninguém, velho. Se juridicamente o caso pede cautela, nas redes sociais a cautela não existe. A reação imediata foi violenta, irônica, agressiva e algumas vezes até irresponsável por parte da torcida. Tem torcedor chamando ele de problema, mau caráter, doente, comparações absurdas, piadas e contas de paródia ampliando o caos. E aí é óbvio que a torcida fica dividida. Alguns pedem a saída imediata do jogador, outros dizem eu avisei e tem até alguns acusando qualquer um que fale sobre isso de caça-likes, de caça-cliques e exagerados, fazendo tudo para aparecer em cima do jogador. O clima em geral é de linchamento virtual, mas não dá pra dizer que esse é o sentimento da torcida. A rede social é um termômetro e ao que tudo indica, a torcida tá meio de saco cheio do Kik Oliveira. E velho, vai culpar o torcedor? O que mais revolta o gremista nesse caso não é esse episódio atual não, cara. É o conjunto da obra. Na cabeça do gremista, a equação é simples. Esse cara custou mais de 25 milhões de reais, não joga, vive envolvido em problema e agora virou manchete em página policial. Mesmo sem uma acusação formal, o desgaste é enorme, tanto pro Kik quanto para a imagem do Grêmio. Mas aí é claro, torcedor, que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Com a saída do Mano, a chegada do Luiz Castro, você acha que o Kik Oliveira pode ficar no Grêmio e ser utilizado na próxima temporada? Você também acha ele bom jogador? Eu acho o Kik bom de bola, tá? No jogo que o Grêmio atropelou o meu São Paulo, vou ser sincero que eu achei que ele jogou muito bem aquela partida e eu queria saber de você. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.